Legal. Gente, boa noite para todos. Não sei se tem alguém aqui que não estava nas outras aulas, mas eu sou a Camila. A gente já está aí na terceira aula, falando sobre a Grande Comissão e os 5 ministérios. Hoje a gente vai dar continuidade aqui nos temas que a gente estava já conversando, e aí a gente vai tentar trabalhar bastante aqui para a gente ir conversando e trocando mesmo algumas ideias, né, de forma bem prática aí. Eu vou projetar aqui os slides. Deixa eu só arrumar aqui. Espero que vocês estejam bem. Segunda-feira a gente entra até meio ofegante, né, de tantas coisas aí. Eu falo que do domingo para segunda a gente tem muita diferença, né? E eu acho a segunda-feira muito cansativa. Mas obrigada aí por cada um que entrou, né? Isso é um investimento. E espero também, né, que, como a gente tem falado nas outras aulas, que não seja só mais uma aula, mas que a gente venha sair com algo novo, né? Algo que venha acrescentar mesmo na nossa vida ministerial, vida pessoal e tudo mais. Eu vou orar para a gente começar de forma breve, mas e peço aí que vocês orem em concordância. Amém. Senhor, em nome de Jesus, obrigada por este tempo, que o Senhor venha aquietar, Pai, as nossas almas, que venhamos, Deus, colocar os nossos corações agora aqui para ouvir, para aprender, para conversar, para falarmos juntos, Pai, sobre aquilo que o Senhor nos deu como presente. Por isso, em nome de Jesus, entregamos esta aula nas mãos do Senhor e que o Senhor venha trazer todo o ensinamento necessário para todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Como eu disse, a gente está na terceira aula desse módulo, então a gente só tem mais uma aula na próxima semana. Então, hoje a gente vai falar, na primeira aula a gente falou sobre a Grande Comissão, falando sobre a questão do evangelismo, a importância do evangelismo, dizendo que o evangelismo não era somente para evangelistas, mas trazendo ali diante da palavra mesmo o quanto o evangelismo é para todos. Essa foi a mensagem principal que a gente passou nessa primeira aula, do dia 1/9. Depois, ali recordando a aula 2, a gente trouxe falando bastante sobre a questão do chamado, como entender o chamado, quais são as coisas que a gente pode fazer ali para entender. Todo esse material já está salvo lá no Drive, então, se vocês precisarem ler, perdeu alguma aula, pode acessar ali também. E aí, hoje a gente vai continuar falando sobre os 5 ministérios, agora entrando um pouco mais em cada ministério, e na última aula a gente vai trazer mais profundidade aí em cada um desses ministérios, e hoje a gente vai ter algumas questões práticas também, para a gente começar a trazer isso para a nossa realidade, né, trazer isso para o nosso dia a dia. Quero que vocês fiquem à vontade para, se precisar chamar, quiser acrescentar alguma coisa, podem falar, não precisa ficar acanhados aí, eu até prefiro ficar mais dinâmico. Então, a gente está aqui na aula 3. Eu vou passar aqui para vocês, eu recebi hoje do seu Valdeci, gostei muito, viu, seu Valdeci? Muito obrigada por enviar, se preocupar também, né, de compartilhar. Vou passar aqui 2 vídeos que traz aí um adendo àquilo que a gente falou na primeira aula sobre a questão do evangelismo. E aí, são 2 vídeos que mostram, um é bem engraçado, mas o primeiro fala de uma forma diferente em que Jesus tem realmente trabalhado no nosso, né, no nosso dia a dia hoje, e trabalhando o evangelismo de uma forma aí surpreendente, e que até serve como uma reflexão para a gente também. Eu vou projetar aqui para vocês, caso vocês não consigam ouvir ou assistir, vocês pode me avisar aí, por favor. Então, esse aqui, ele é um pouquinho mais longo, mas vale super a pena. Crianças de um condomínio de Vila Velha se reúnem quase todo dia para ler a Bíblia e espalhar bilhetes com mensagens para os moradores. Nem a piscina, nem o parquinho. O cantinho preferido dessa turminha aí é outro.
Praticamente todos os dias, as crianças se reúnem em volta das mesas da área de lazer do condomínio para ler a Bíblia. Eu aprendo um monte de coisas interessantes e histórias. Agora está sendo uma coisa preferida. Mais do que jogar videogame? Sim. As reuniões da meninada começaram nas últimas férias escolares. Foi a Beatriz quem convidou os amigos do condomínio. A ideia surgiu depois que a menina, de 10 anos, entrou no grupo de estudos bíblicos da igreja, que frequenta com a família. Aí eles falaram para eu começar a investir agora na cidade, porque o menino falou, o jovem falou que ele não conseguiu investir naquela idade. Aí até que eu comecei. Aí teve um dia que eu chamei eles e a gente começou a ler a Bíblia. Primeiro a gente só lia, estudava a Bíblia e colocava música. A mãe da Beatriz conta que só ficou sabendo dessa nova atividade depois que a turminha já havia sido formada. Foi quando descobriu o grupo de conversas das crianças no próprio celular, com o nome Grupinho de Deus. A Beatriz, ela tem 10 anos, ainda não tem o seu celular próprio, então ela criou o grupinho no meu aparelho. E quando eu fui ver meu aparelho, celular, vi lá as fotinhas, eles louvando, lendo a Bíblia, fazendo os estudos, sozinhos, foi por conta deles mesmos. Inicialmente, as crianças abordavam moradores nas áreas comuns do condomínio. Elas ofereciam um momento de oração e também cantavam louvores. Mas nesta semana, elas começaram a deixar bilhetinhos nas portas de todo mundo, com palavras de carinho e de fé. Lá vai a criançada pelos corredores. Eles já colocaram bilhetinhos em metade das quase 250 portas do condomínio. Ainda bem que a turminha aumentou. Eram apenas 4 e agora são 9 crianças envolvidas. Aí algumas pessoas também agora entraram e agora temos 9 pessoas no nosso grupinho. E agora, já que vocês têm mais gente, vai ficar mais fácil para poder mandar recadinho pro prédio todo, né? Sim. Porque tem muita porta aqui, né? Muita. As ações da turminha estão fazendo o maior sucesso no condomínio, tanto que não param de chegar mensagens de agradecimento para os pais. Edma participou de uma oração com as crianças e conta que se sentiu renovada. Uma oração, né, nos emociona. Ainda vendo essas crianças fazendo isso, porque tá tão difícil, né? E a gente vê tanta coisa, tanta tragédia, e vendo essas crianças no nosso prédio fazendo essa gracinha. Com a alegria dessa meninada, a rotina fica muito mais leve no condomínio. As orações e bilhetinhos se tornaram um alento em dias tão difíceis como os da pandemia. Incentivadas pelos pais, as crianças não pretendem parar. Vários recadinhos, as pessoas agradecendo às crianças, aos pais, por esse acalento, né? Nesse tempo tão difícil de pandemia, você entrar em casa e ter um bilhetinho, acho que muitos ali amaram e fizeram questão de compartilhar conosco. Isso alegra muito o nosso coração enquanto mãe, né, pai. Mas vocês conseguiram ver e ouvir também? Eu confirmei aqui com a Lili, falou que estava tudo certo. Tudo certinho. Tudo certinho, né? Queria até que vocês comentassem, né? Assim, porque eu fiquei super emocionada vendo assim a forma como e de uma forma de uma forma tão natural, né? Essas crianças até que muitas vezes pouco tiveram ali. A gente tem tanto, eu falo que a gente tem muitos domingos de culto, né? Somados aí já de tantas vezes que a gente foi para a igreja e tudo mais. Eu queria que vocês compartilhassem. Pode falar. Eu acho que para quem mora em condomínio, por exemplo, assim, se a pessoa tiver esse acesso com as pessoas, não digo criança, é mais fácil, né? Porque você está ali num ambiente fechado, né? Então você pode estar fazendo mais amizade, né? E ali você talvez até mesmo fazer um grupo, uma célula, né? E aí também vai ser muito válido, né? Esses dias também eu fui lá no prédio onde meu cunhado mora e eu dei a sugestão também para minha cunhada. Eu falei, ó, porque ela reúne as crianças para brincar, né? Então as crianças, um combina com o outro, é tudo pequeno, de 5 anos. Combina todos, vai lá, velho. Quando você vai ver lá, tem uns 10 brincando. Eu falei, olha a oportunidade que você tem aí, né? Para poder investir, às vezes até mesmo
sem muito compromisso, numa oração, e aí você já vai começando, né? Deus dando uma estratégia, né? Então, quem sabe que eu acho que é uma maneira salutar, né? Porque você tem mesmas pessoas sempre, então muito mais fácil. Porque você já acaba tendo amizade e você fica desinibido para poder falar. É verdade, seu Valdeci. E tantas outras oportunidades que a gente tem, né? Eu acho que serve como uma inspiração mesmo para a gente. E até eu queria até lembrar, né? No primeiro dia a gente deixou uma tarefa de que a gente venha ficar mais atento, né? Para não perder as oportunidades do evangelismo. E aí, se alguém tiver alguma história que aconteceu aí nesses dias também, se quiser compartilhar, fique à vontade agora também. Bom, eu vou só dar mais algumas dicas aqui, porque eu acho que isso é muito, muito importante até. Muitas vezes, e eu vejo que agora, como a gente tem realmente, como falou na reportagem, existem muitas pessoas sedentas, e a gente não pode perder essa oportunidade. Muitas vezes, a pessoa ela vai receber muito bem um livro, se ela tiver um pouco, né, de preconceito ali, ela recebeu em algum momento da vida dela a palavra de uma forma que não agradou, né, que não era de uma forma que coube ali, que entrou na vida dela. Mas tem vezes a gente dá um livro, ou trazer uma palavra de consolo, fazer uma visita, levar um bolo para um vizinho, tudo isso pode abrir portas. Então, a primeira tarefa que a gente deixou, que a gente venha ter claro mesmo, para que a gente venha ali em todo o tempo, né? Eu falo de ficar com as anteninhas ligadas mesmo, para entender, e com certeza Deus vai trazer muitas pessoas para que a gente venha evangelizar, e seja ela de qual forma que seja, como essas crianças mesmo ali, de uma forma tão genuína. E aí, só para a gente aquecer aí também, eu vou colocar aqui o outro vídeo, que foi o seu Valdeci que me mandou, que eu falei, não posso perder essa oportunidade. Quebra a terra. Não tá aparecendo, Camila. Não tá? Terra. Não. Eu já estava aqui já. Deixa eu... eu não coloquei para projetar mesmo. Acho que você não compartilhou, né, a tela. Deixa eu abrir aqui. Agora vai. Quebra a terra. Terra. Quebra. Aqui é mesmo uma brincadeira, né, gente? Mas pra gente... É meio hilário, né? Mas você acaba se divertindo, né? Mas tem gente para tudo, né, gente? Tem gente para tudo, né, seu Valdeci? É mais da gente realmente, né? Tem maneiras, como a gente falou, que hoje talvez não seja mais tão bem aceita. Então, para que a gente também venha ponderar, né, nisso, que é bem importante, né, para que seja aceito, né, a palavra da forma em que as pessoas hoje vão receber. Talvez essa não seja uma das melhores formas. Bom, então vamos lá. Deixa eu voltar aqui para a projeção, para a apresentação de slides. Bom, primeiro eu queria até lembrar, queria até que vocês colocassem aí no chat, já aqui eu trouxe de uma forma bem resumida, assim, em forma sucinta do que seria cada ministério. E aí a ideia é que vocês fossem pensando mesmo. Eu queria muito que todos já tivessem feito aquela tarefa do link, né, que seria o teste, que eram 5 perguntas, a Vera comentou que dela tinha 10 perguntinhas, mas que o resultado dali ajuda bastante, eu acho que é bem bacana, mas para entrar ali no crivo mesmo para que a gente observe, né,
não tire aquilo como uma verdade absoluta, mas para que a gente venha, pelo menos, ter alguma ideia, começar a pensar sobre isso. E aí eu vou comentar aqui com vocês, depois a gente vai trabalhar mais trazendo a palavra para explicar cada ministério, que agora eu queria que a gente fosse mais prático, para que a gente conversasse mais no pessoal. Como a gente não tem um grupo muito grande, eu acho que isso é possível e acaba sendo bem proveitoso na prática. E aí, então, vamos lá. O que seria o primeiro ministério que eu coloquei aqui? Seria o pastor, né? E quero que vocês fiquem à vontade aí para comentar também, tá? Para agregar o que for necessário. Mas hoje a gente pode ver muitos pastores, né? No mundo todo a gente vê muitos, isso é muito bom, e que cada vez mais tenham muitos pastores. Infelizmente, ainda pode acontecer de ter, sempre vai existir, né? Os que são denominados pastores, porém não têm a unção de pastor, né? E isso acontece. Então, são coisas que eu vejo que a gente precisa ter um zelo muito grande, até para que essa pessoa que seja realmente denominada, reconhecida como pastor, que ela venha ter frutos disso, né? Então, o pastor é aquele que ele tem algo nato nele de cuidar, né? O pastor é quem? É o que cuida das ovelhas. Então, é aquele que ele tem aquele zelo em visitar as pessoas, de se preocupar com os problemas dela, ele conhece cada história de cada pessoa, ele tem interesse nisso, não é uma coisa pesada para ele. E em todo tempo eu quero que vocês vão pensando aí em vocês mesmos. Quem já preencheu lá o teste, também que já tem revelação disso, que já tem essa convicção no coração, que vai gerando aí perguntas, que tudo isso que eu vou falando vai se perguntando, puxa, eu sou assim, né? Isso é o mais importante daqui. Então, o pastor, ele é aquele que aconselha, ele não se cansa em ouvir os problemas das pessoas, em estar ali corrigindo se necessário, aconselhando. Então, o pastor, ele ouve muito, ele se dedica, muitas vezes ele vai ter que renunciar muito do tempo dele para ele participar da vida das pessoas. Então, quando tem uma festa de casamento, ele está ali presente, ele sempre é convidado. E ele, o mais importante de todos os ministérios, né, em todos eles, a pessoa ela vai ser reconhecida por isso pela igreja também. Então, é algo que vai ficar evidente para as outras pessoas. É claro que era para ser um pastor, porque ele tem um coração de pastor. Isso é muito importante. Então, a gente sabe que esse pastor, ele vai ser aquele que vai ser, muitas vezes, o líder, ele pode ser o líder de uma igreja, mas também ele não precisa ser só o líder, o pastor ali, presidente, mas ele pode ser também um pastor de uma célula, dentro de uma célula, ele pode ser o pastor do lar, da casa dele, ele pode ser um pastor que não tem título ainda, mas que ele já exerce o pastoreio, ele pode ser já um líder também, até no seu próprio trabalho, ele pode pastorear sem esse título de pastor, e ele faz isso com muito amor, com muito coração mesmo ali, né, já em olhar para as pessoas. Esse é o pastor. Então, o pastor é esse que vai... eu vejo muito isso no pastor Samuel, o pastor João também, de Leme, né, tem esse... claro, né, esse ministério na vida deles também, esse ministério pastoral. Então, mas de tudo, né, a gente sabe que existem os pastores, mas quem é o dono de tudo, quem é o maior pastor de todos é o Senhor, é Jesus. Então, aí eu vou sair aqui só para olhar um pouquinho aqui para a tela, mas queria que vocês, quem se identifica, né, com esse ministério, que colocasse ali no chat ou já desse um oizinho ali, para a gente ir identificando já e trazendo na prática tudo isso. Então, só quero ver vocês aqui. E também queria dar oportunidade, tá, gente? Isso eu acho que ajuda muito. Se caso você veja esse ministério na vida de uma outra pessoa aqui,
ou até um exemplo dentro da nossa igreja, mas principalmente que esteja aqui, que falasse também, né? Porque muitas vezes, como a gente comentou na outra aula, a pessoa pode ter dificuldade de ver isso nela mesma, mas uma outra pessoa também testificando, é como eu falei, a igreja reconhecendo, né, esse ministério ajuda muito também. Então, alguém aqui tem assim essa convicção, ou tem ali já algo que diz que tem esse ministério de pastor? Alguém ou Camilo, alguma sugestão? o meu, na hora que eu fiz lá o teste, saiu como pastor, entendeu? Uhum. Aí na hora que. Aí eu até tentei compartilhar, mas com a minha habilidade é boa. Aí eu acabei mandando, sei lá, pro Face, depois não achei no Face, eu não sei nem onde foi. Aí eu falei, não consegui nem tirar também lá das pessoas que, né, que tem mais ou menos um chamado mais ou menos igual, que estava lá a, a Teresa de Calcutá, né? A Madre Teresa de Calcutá. E depois tinha um outro lá que era conhecido também, que eu não recordo agora. Mas é assim, né, Camila? Na verdade, assim, que nem eu falei na outra vez, eu estou na dispensação do Pai, né? Eu não sei o que o Senhor tem para minha vida mais para frente. Eu sei que eu gosto de fazer a obra do Senhor e aquilo eu gosto também de observar as pessoas, gosto de me preocupar com elas também, né? Então, às vezes, que nem eu falei para você, às vezes as outras pessoas de fora, às vezes enxergam melhor do que a gente, né? E às vezes a gente também não consegue, assim, auto se dominar, auto se nomear, assim, para dizer, falar, não, eu tenho, assim, esse chamado, porque, entendeu? Às vezes fica até difícil para você falar, né? Então, às vezes é melhor alguém de fora falar, entendeu? Se realmente é. Ou que Deus também vai te preparando durante o caminho, entendeu? Porque você não sabe qual que é o tempo que Deus vai te preparar isso, né? Então, aí as coisas vai te dando uma sequência na sua vida e você vai levando para esse tipo, né? Então, é isso, né, que eu vejo. Legal, Sr. Valdeci, muito obrigada. Não sei se a Di, eu tinha visto o seu também, ele deu também de pastoreio, né? Boa noite, deu sim, cara. Que nem eu até brinquei com você no particular, né? Que eu mandei. Falei, Camila, a hora que eu vi a foto da Madre Teresa, eu já comecei a rir de mim mesmo. Porque ela foi muito serva, ela teve muita compaixão, ela se entregava por inteiro, né? E eu me vejo muito assim, né? Aqui em Carapicuíba, antes de eu ir para Leme, eu ficava mais nos bastidores, mas auxiliando o Carlos. E quando eu fui para Leme, eu já me colocava na linha de frente, né? Então, assim, para mim foi uma experiência assim extraordinária que eu vivi ali. Eu falo eu com Deus, né? Eu com a igreja, porque que nem eu compartilhei com a Lili, acho que foi sábado, acho que a gente estava dentro do Uber. Eu falei para ela, falei, Lili, tanta coisa a gente já aprendeu dentro do ministério, tanto ensinamento, tantas experiências, né? Apesar de nós, mas tudo que a gente tem não é para ficar armazenado em nós mesmos, né? É para a gente passar para frente. Então, assim, eu trabalhei também dentro de escola como cuidadora e tem tudo a ver, né? Apesar de ser uma função ali do meu trabalho, mas as pessoas que trabalhavam ali comigo, professores, auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha, coordenação, até o novo diretor que assumiu, as pessoas viram a diferença, sabe? Eu não estou falando aqui para me engrandecer, misericórdia, mas eu, tipo assim, muitas vezes, foi como o Valdeci falou, a gente não vê isso na gente, né? E como eu estava acostumada lá com o povo de Leme, quando eu vim para cá, eu me estacionei, né? Só que quando a gente tem isso queimando dentro da gente, isso flui naturalmente. Então, assim, não importa se você está em um ambiente de igreja, no ambiente do seu trabalho, se você tiver uma oportunidade, né? Você vai fazer a diferença ali, não só as pessoas te procurarem para um conselho, para uma oração, para um ensino, mas também estender a mão, né? Eu pude também, o Marcelo até participou dessa situação, que uma pessoa que eu cuidava diretamente, uma aluna lá,
mas fora do ambiente escolar eu procurei ajudar ela naquilo que ela precisou. Então, assim, isso surpreendeu a mãe, surpreendeu a ela, que era uma pessoa fechada, porque eu fui além da profissão, mas no sentido assim, eu vi o ser humano, eu não vi apenas uma pessoa que eu estava trabalhando para ela. Então, eu vejo assim que a gente tem que fazer diferença, né? Onde a gente passa. Sim, a Lili também comentou que o dela deu como pastor, eu concordo. E a Lili faz psicologia, então tem todo sentido, vira uma ferramenta, né? Então, imagina um pastor fazendo uma faculdade em que estuda, né, o comportamento das pessoas, é responder o chamado de Deus mesmo, né? Isso é muito, muito precioso. Eu vou continuar aqui, mas quem não falou depois vai ter oportunidade de falar também. Mas eu acho legal a gente mostrando exemplos, né, e evidências, e mostrando assim, isso está no nosso meio. Isso não é só para o pastor Samuel, isso não é só para outras pessoas, mas cada um tem o seu ministério, né? Isso é precioso. O Senhor se importa com cada um, né? Não só com alguns. Não existe o filho favorito. Todos têm ali o seu ministério, dado por Deus. Então, a gente falou aqui do pastor, agora a gente vai falar do mestre. Mestre, eu já tenho aqui já 2 que eu sei que deu como mestre também. Então, o que o mestre, né, ele vem mesmo ali, o mestre é um professor, é alguém que tem muita facilidade, né, com as escrituras, com a palavra, ele tem muitas vezes, quem não é mestre precisa se dedicar muito para conseguir ter a compreensão, o entendimento de algo que lê, e o mestre, ele já tem uma facilidade ali nato, né? É algo que flui com muito mais facilidade do que as outras pessoas. Então, isso também fica evidente na forma como ele vai exemplificar um versículo, como ele vai falar ali da palavra, sempre de forma muito clara, que as pessoas entendem. E para ele é só ele lê e ele transparece isso, né? Ele transpassa ali a mensagem de uma forma muito clara. Nós temos muitos mestres no nosso meio, né? Digo, falando da Betsaida mesmo, e isso é muito precioso, porque a gente consegue ali garantir que a nossa igreja ela vai ser sempre pautada, né, em boas palavras, né? Palavras ali que realmente tem fundamento, né? Alguém que são mestres que vão trazer ali todo o conhecimento para a gente que muitas vezes não tem esse ministério. O mestre ele é muito importante porque quando uma pessoa ganha para Jesus, ela vai precisar ter o ensinamento, ela vai precisar que o mestre venha e capacite, ensine sobre a palavra, né? Que é luz ali sobre a vida dela também. Até eu coloquei ali, muitos dos nossos pastores são mestres. Então, muitos pastores são mestres e a gente vê que tem o coração de cuidar, de amar, e também tem o ministério de ensinar, do ensino. Então, eu até anotei aqui 2 pessoas que eu sei que deu como mestre lá também, que foi o Marcelo, né, e o Paulo. Aí eu queria que vocês, se vocês quiserem compartilhar algo, meninos, fiquem à vontade. O Marcelo, eu sempre vejo que ele está ali, sempre trazendo, né, algumas referências bíblicas também. Ah, tá. Então, eu ia falar mesmo. Então, eu fiz o teste lá, deu isso aí mesmo. Aí, na realidade, assim, depois de muito tempo, assim, que eu fui me atentar que eu tinha essa facilidade, né? No começo foi mais uma curiosidade, né? Mas depois aquilo começou a arder mesmo dentro de mim, entendeu? Então, sempre assim, que eu sempre fui de anotar, às vezes, as pregações da igreja, e aí depois eu ia, pesquisava e tal, e eu tenho uma coisa sempre comigo, quando eu tenho algum versículo, alguma coisa da Bíblia, assim, eu gosto sempre de pesquisar, tipo, ter no mínimo 3 respostas para aquilo ali, para me ver se realmente vai bater com aquilo que eu penso, né, que eu consigo extrair algo daquilo, né. E às vezes eu ficava meio assim, porque às vezes eu pegava
ia pesquisar, né, uma resposta, duas, três, tipo assim, nunca batia naquilo que eu realmente pensava, né? Então, aí eu senti que eu tinha que me aprofundar mais, né? Então, eu sempre tive essa curiosidade mesmo de pesquisar, de escrever. Eu tenho muita coisa em casa, estudo meu que eu fiz. Eu tenho, nossa, aqui em casa eu tenho um monte assim, né? Então, de vez em quando, até na célula, às vezes eu vou eu sou na célula do Carlinhos e da Sônia, eu levo algumas coisas que eu tenho escrito. E eu até compartilhei com o Valdeci na outra semana, né? Então tem algumas coisas que eu vejo durante a semana, eu deixo anotado, né? Abro uma pastinha no celular, e ali eu vou colocando aquelas coisas que eu vou lendo, né? E aí quando a gente está agora, por exemplo, na aula, né? Às vezes eu vou colocando, tem uma coisa que faz sentido que realmente caso eu vou lá e falo assim, ah, eu li sobre isso, aí eu começo a procurar e ali eu acho, né? É mais assim, vontade, eu tenho muita curiosidade e vontade de pesquisar mesmo sobre a palavra de Deus, né? Então eu tenho essa facilidade e assim, você tem que ter muita paciência também, né? Porque isso exige muita paciência de você ficar lendo, né? Porque às vezes você quer só uma resposta para aquilo que você quer, mas você tem que ler, né? Procurar entender mesmo aquilo para se você uma hora alguém vir perguntar alguma coisa, você tem uma resposta convincente para a pessoa, não simplesmente, ah, eu acho que é assim, né? E eu fiz o testezinho e lá deu como mestre mesmo, assim, eu achei até que era aquilo mesmo. Que legal. Obrigada, Marcelo. E assim, eu acho que uma das coisas que fica aqui como dica para quem também está aí, né, tentando ter clareza, né, dessa questão, é como o Marcelo trouxe, né, de dar uma vontade, né? Eu percebo que muitas vezes me dá algo mesmo para pesquisar, de ir atrás de mais do que eu já busquei. Ali um versículo não me sacia, né? Eu preciso ter mais, eu preciso anotar, eu preciso fazer estudos, né? Essas coisas trazem muita evidência na prática, né? Naquilo que a gente transpira mesmo assim, exala, é uma sede que vem de dentro, né? É bem assim. O Paulo falou aqui que o dele ele não consegue falar por conta da gravação, mas o dele também deu como instrutor, que seria esse também de mestre, né? De ensino. Então, aí, mais evidências, né, no nosso meio, de que os ministérios, eles são dados para todos. E também exemplos, né, no nosso meio. Isso é muito importante. É igual eu coloquei aqui, ó, exatamente isso. A pessoa sente uma forte necessidade, é como se é uma sede mesmo ali de estudar, de ler, em busca do conhecimento e tudo mais. Então, são evidências mesmo ali que tem o ministério de mestre. Bom, agora vamos para o de evangelista. Então, a gente até comentou na primeira aula sobre a questão do evangelismo, eu falei um pouco da questão do evangelista, mas o evangelista, sempre me vem o Anselmo também à mente, mas a gente é um homem que realmente tem facilidade, né, em alcançar pessoas, tem facilidade, até como a gente falou ali vendo os vídeos, ele tem facilidade de entender como evangelizar aquele tipo de pessoa, e diversos tipos de pessoas também, digo de personalidade, pessoas que têm outros gostos também. Muitas vezes o evangelista ele vai ter que se camuflar num show mundano, mas para conquistar alguém que está ali para levar para Jesus, né? Ele vai usar de várias artimanhas ali, direcionadas pelo Senhor, sempre, mas que ele vai conseguir alcançar essa vida. E a sede desse evangelista é um inconformismo, né, com as pessoas que ainda não conheceram ao Senhor. Ele tem um incômodo mesmo ali no coração de que as pessoas precisam conhecer ao Senhor. Isso todos nós precisamos ter, mas o evangelista ele tem uma potência aí maior nisso e talvez até uma facilidade maior para evangelizar. Ele pode ser um líder de um evangelismo, né, de uma área de evangelismo da igreja, ele pode ser da parte social também, ele pode ser do louvor, pode estar na parte de artes, né, da dança, ele pode estar no teatro, existem várias formas de evangelismo.
e ele tem que evangelizar. Então, ele usa de todas as artimanhas, de todas as ferramentas para que consiga evangelizar. E, como eu comentei, o amor é o que mais explode no coração, né, do evangelista. Tudo que ele faz, ele pode passar, tem a Lili aqui que é da dança, eles passam horas ensaiando, né, para trazer ali uma coreografia, entre aspas, não é só performance, existe uma mensagem que está sendo passada ali, e muitas vezes é uma mensagem de evangelismo. Então, mas toda essa dedicação, essas renúncias, é voltada mesmo para o evangelismo, né? Para tocar as pessoas ali, levando a mensagem de Jesus. Assim também como a questão do louvor, né? Para que toque, para que chegue nas pessoas, e também pode ser de uma maneira evangelística. E aí eu trouxe aqui no último parágrafo que diz: como os mestres, há muitos desses que recebem um pastor na frente de seus nomes, mas não são pastores. Então, existem muitos evangelistas que acabam sendo denominados pastores, mas que, para eles, na verdade, eles têm uma forte aptidão mesmo por ser um evangelista. E aí é a hora que a gente precisa realmente sempre observar aquilo que arde no nosso coração. Porque muitas vezes um pastor que, na verdade, principal ministério dele é evangelista, ele pode muitas vezes se sentir frustrado, cansado ao pastorear, né? Então, por isso que vale muito a gente dedicar tempo em oração, dedicar tempo lendo realmente sobre isso, lendo a palavra, para que a gente venha ter clareza do que o Senhor tem para as nossas vidas. E o Senhor sempre vai trazer primeiro para nós, né, essa revelação. Então, em um dado momento, se a gente for talvez, puxa, você é um pastor e você vai ser reconhecido como isso, mas não se esquecer da essência, né? Não, se eu tenho revelado a mim que eu sou um evangelista, deixa eu buscar mais confirmação, para que a minha vida diante do Senhor não venha a ser frustrada, o meu ministério principal fique em evidência sempre. E aí eu também, mais uma vez, queria que os evangelistas se levantassem e me trouxesse até exemplos também, assim como eu trouxe, mas na prática mesmo, de pessoas que estão aqui com a gente. Algum evangelista, o evangelista tem como, ele tem uma facilidade para conversar, para falar, se relacionar com as pessoas. Ninguém, gente. Alguém que fez o teste, deu como evangelista. Camila, deixa eu fazer uma pergunta. Sim. Por que às vezes a pessoa, ela até tem um dom, né? No caso, mas ela tem uma dificuldade de se revelar. Revelar esse dom, às vezes, até para a própria igreja. Será que é por causa do relacionamento ou porque a pessoa, isso é da pessoa mesmo? Ou alguém tem que perceber e falar, não, eu vou conversar com aquela pessoa, uma revelação, um exemplo. Porque às vezes a gente percebe na igreja que tem pessoas que têm dom para alguma coisa, mas a pessoa também não. Será que fica meio assim, sabe? Tem na realidade é uma dificuldade, né? Olha, Marcelo, eu vejo assim, a gente pode até se basear mais na palavra, né, para isso. Mas assim, a gente conversa muito sobre isso na célula, né, que é onde eu consigo exercer ali o meu pastoreio também. Mas a questão da identidade, né, eu vejo que muitas vezes falta primeiro a gente entender quem somos, de onde nós viemos, quem é o nosso pai. E muitas pessoas acho que falhando nisso, né, de ter revelação do amor de Deus, de que tem um ministério, tem talentos, tem qualidades, e aí eu imagino que aí é onde a gente pode ter muitos talentos, né, muitos ministérios também, que ainda não foram revelados, né, por falta de entender a identidade no Senhor. E também concordo com você na sugestão de que muitas vidas faltaram os pastores ainda ali para trazer a palavra, o mestre, né,
que faltou de se revelar também ali para trazer revelação da palavra, ajudar, na verdade, a apresentar a palavra, porque a revelação somente é o Espírito Santo, mas por isso que é a construção, né? Se todos os bloquinhos ali, cada um sendo um bloquinho da igreja, construindo tudo isso, muitos outros vão se levantar. Tanto que eu vejo que se cada um aqui, né, como a gente comentou no primeiro dia, se cada um entender, tiver convicção da sua identidade, do seu propósito no Senhor, né, desse seu ministério, a gente vai a gente vai ativar muitas pessoas que não conhecem, ainda não tem, nem sabem que tem algum ministério, né, na vida delas. Então, eu vejo que esse é o propósito até da gente estar tendo essa aula, né, de ajudar essas pessoas também. E para que a gente se veja, né, donos de um ministério e que a gente precisa responder a isso que o Senhor tem nos dado. Tá falando aqui que vai encerrar em 10 minutos. Vamos já, não sei se alguém quer dar tempo de mais alguém falar sobre a questão do evangelista. Se tem mais alguém aqui no nosso meio, ou se quer falar de alguém. Até seria interessante se as meninas, a Lili ou a Vera, quiser compartilhar também, né? Porque tem a questão do louvor, da dança, se vocês entendem isso também, claro, como um evangelismo, mas só para a gente exemplificar mais. Fala aí, Lili. Eita, bom, a dança é uma ferramenta, né? A gente fala muito isso, que é uma ferramenta e ela pode ser, sim, usada com o evangelismo, né? Teve um tempo que a gente saía para as ruas e a gente ia para alguns lugares. Eu lembro também de quando eu era do teatro, né? Isso há muitos anos atrás. E a gente tinha orfanato, ia para vários lugares diferentes. Então, realmente, pode ser muito usado, porque tem gente que gosta muito da arte, né? Da dança, do teatro, enfim. De música, tudo isso, né? Faz parte também da arte. E gosta, e é a linguagem da pessoa, né? Quantas pessoas não amam ver um teatro? Até teve aquele do Giovanni, né? Da Rua Azusa, e alguns que eles foram lá na igreja e apresentaram. Então, assim, chama atenção, é muito evangelístico, né? Mas eu acho que cada ministério, ele pode ser desenvolvido, assim, com um pouquinho de cada ministério, tipo, do mestre, do evangelista e de cada um, né? De mestre, até lá na dança a gente é um pouquinho de cada coisa. Tem um momento que a gente tira para a palavra, para estudar, um momento que a gente vai focar ali, de repente, numa coreografia, né? Que pode servir para evangelismo, e assim vai. Amém? É isso. Obrigada, Lili, muito obrigada. E a gente já começa a ter mais clareza, até quando a gente vê, né, o pessoal ali da dança, já começa a evidenciar já ali muitos ministérios, né, em ação, trabalhando, atuando na igreja. Então, quando a gente fala que a igreja, ela precisa estar no equilíbrio, então a gente começa a ver que no nosso meio tem, sim, muitos ministérios atuantes, exercendo a sua função e trabalhando ali em prol das pessoas, para edificar o corpo, né? Vera, não sei se você quer fazer algum comentário. Então, é isso mesmo. O próprio louvor, né? A música é algo que mexe com todo mundo, né? Qual é a pessoa que não gosta de música, né? Seja, vamos dizer assim, qual for. Mas a música na igreja é algo, assim, poderoso, né? Além dela agir no âmbito espiritual das coisas, né? Ela age também no emocional das pessoas, né, para atrair essas pessoas para
para a presença de Deus, né? Uma pessoa que eu vejo assim que se movimenta muito nesse sentido de evangelismo é o próprio Marcelo Beraldo, né? Eu vejo que ele se movimenta muito. Pode ver que as, as cantatas, vamos falar das cantatas, né, Lili? As cantatas que são feitas aí, né, é sempre visando pessoas serem alcançadas, né? É, outras coisas que ele faz também, né? Esteve com vocês lá em Angola, etc. Então, eu vejo muito esse movimento na vida dele, né? Eu não sei se realmente é o ministério dele, o ser evangelista, mas eu vejo muita movimentação em torno dele. Se eu posso citar uma pessoa assim que eu vejo hoje na igreja nesse sentido, seria ele, né? E, então é isso, eu creio que toda essa área de artes na igreja, teatro, dança, o louvor, tudo pode ser muito usado, né, dentro dessa questão de atingir pessoas, de tocar pessoas, de pessoas. Eu me lembro uma vez, vou falar rapidinho, nós estávamos apresentando era uma cantata de Natal na igreja lá embaixo ainda, lá na deputada Emílio Carlos, acho que vocês nem estavam lá, eu acho, alguns de vocês que nem estavam. Mas o que aconteceu? A gente estava lá, tal, de repente, uma mulher começou a gritar no meio a pessoa estava cantando uma música, né? Não vou lembrar qual música é agora, mas aí no meio ela começou a gritar e subiu lá para cima, o demônio se manifestou no meio da cantata. Então, por isso que eu falo que tudo tem que ser muito coberto, né, de muita oração, de muita intercessão, de jejum, tudo que a gente for fazer, seja na dança, seja no louvor, seja no teatro, porque tudo é gerado primeiro no mundo espiritual e aí vem para o mundo natural. Então, toda a área de artes na igreja ela pode ser muito usada para essa área de evangelismo. E como eu falei, eu vejo essa movimentação aí na vida do Beraldo, né? Não sei se é isso que Deus tem para ele, mas enfim, é isso. Muito bom, Vera. E a questão também, né, se a gente for pensar, e os missionários, né? O missionário é um ministério à parte, mas o missionário também, fortemente, né, a questão, alguém que se identifica, né, com a questão do trabalho missionário, das ações sociais também, quando a ação social, né, Vera? Quando a ação social, e na verdade ela precisa ter a centralidade em Jesus, né? Porque senão ela não é uma missão, é só uma ação social. Então, essas pessoas também, talvez eu não me vejo no teatro, não me vejo, morro de vergonha. E na música também, eu ia espantar toda a igreja, mas agora nos projetos sociais, na questão mesmo ali, né, de ir atrás das pessoas, né, se preocupar, se importar. Então, muitas vezes você fala, puxa, eu me assemelho, né, com esse caminho. Então, você tem aí uma forte tendência também para a questão do Ministério de Evangelismo. Bom, gente, agora acho melhor a gente trocar de link, né? Então, vamos trocar e a gente volta já com outro tema aqui. Beleza. Até lá. Camila, antes de você falar aí, mudar o rumo,
Tem um cara aí que fez bastante teatro aí, né? Será que o cara tem jeito para evangelista? Tá nesse grupo nosso aqui, ó. Não tá saindo som, não, Camilo. O senhor tá desligado. É mesmo, eu estava aqui falando. E alguém que tem. Quem será, né, seu Valdeci? E que tem tanto talento aí também, né? E com um jeito tão. Eu vejo assim, até o senhor, tenho certeza que aqui muitos concordam com isso. É um jeito muito autêntico, essa é a palavra. É muito autêntico do senhor, assim, sabe? Uma coisa que é genuína também, né? Até no jeito de interpretar. É uma simplicidade de falar com as pessoas que o senhor tem que aproxima muito, sabe? Pelo menos estou falando sem forçar, isso mesmo. É uma coisa muito natural e que é agradável, sabe? É agradável Eu estar. falo isso para ele, que eu amo a simplicidade dele. Isso é de coração mesmo, né? E esse tipo de pessoa não tem como, gente, não ser evangelista, porque atrai as pessoas, né? Como um imã mesmo, assim. Isso é muito, muito nobre. Não é? É muito natural, viu, o seu Valdeci? Tirei 10? Do 10. Isso mesmo. Aqui o Rafael já entrou também. Vamos lá. Eu posso continuar aqui, Paulo? Acho que sim, né? Deve estar gravando já. Então, agora a gente vai falar aqui. Sim. Deixa eu voltar. A gente vai falar agora do apóstolo. Esse aqui até, né, pode se ouvir assim, mas será que ainda, né, tem apóstolo, né, nos dias de hoje? Será que a gente encontra apóstolos ainda, né? Ou será que foi lá somente, né, os 12 lá inicialmente que foram denominados apóstolos? Até queria levantar essa pergunta aí para vocês. O que vocês acham? Ainda existem apóstolos nos dias de hoje? Sim. Sim. Sim, né, Eu também gente? acho que sim. Então, a gente hoje percebe algumas situações. Pessoas que têm essa função de apóstolo, mas é nominado com outro nome. Por exemplo, a gente vê esse missionário, o R.R. Soares. Quantas igrejas esse homem tem? Você vê o pastor Silas Malafaia. Quantas igrejas esse homem tem? Né? E outros aí. Né? Então, a função do pastor, do apóstolo, não é isso? Né? E aí, por outro lado, você encontra pessoas que também não são e quer ser intitulado. Essa que é a situação. E aí, muitas das vezes, muitas das outras pessoas acabam não se intitulando apóstolo justamente para não vir achar que as pessoas acharem que ele é o tal ou o cara, né? Mas, na verdade, isso a gente tem que olhar pela palavra, né? Que vai, né, definir realmente quem é e quem não é. Isso mesmo. E até se a gente for voltar na palavra mesmo, depois a gente vai ir mais para isso na próxima aula, mas se está ali na palavra, né, e sem um prazo para cada ministério, e estão os 5 ministérios juntos, se existe o pastor, o mestre, o evangelista, por que não também não deixar de existir o apóstolo e depois, como a gente vai falar também do profeta? Então, o prazo é indeterminado, né? Então, e a gente realmente vê, como o seu Valdeci comentou, tem também o Luiz Hermínio, né? Que a gente vê ali mesmo, é muito nítido, né? É um ministério muito diferente de um pastor. Não que não seja um pastor também, mas tem algo a mais. Cá, uma coisa que eu vejo também, eu vejo de forma de apóstolo, a obra social. A pessoa, ela é uma extensão, porque o corpo de Cristo é um só, né? Então, há uma extensão de um ministério com outro, com um estado, com um município, com
com o país, com outras nações. Então, assim, não deixa de ser uma aposta. Eu vou comentar algo que eu fui surpreendida também. No dia que a gente estava que eu tive uma aula dessa com o pastor Samuel e com alguns líderes, a gente teve a oportunidade de cada um falar, né, do amigo do lado, e o pastor Samuel comentou do meu. E eu fui surpreendida, porque ele trouxe essa questão para mim, como apóstolo. Por quê? A questão do abrir caminhos, né, de você ver lugares onde muitas pessoas não viam, essa questão do social, mesmo como você comentou, até o meu teste, ele deu como construtora, que seria a questão do apóstolo, né? Que o apóstolo faz? Ele vai criar fundamento, ele é o que puxa, né? Então, muitas vezes a gente pode imaginar como algo extremamente grande, né? Como o Valdeci falou, não, eu não quero me intitular apóstolo, porque é um título muito, muito grande, mas muitas vezes a gente vai ser por um caminho, né, ali diferente do que a gente imagina, né? A gente cria muitas coisas em cima de um nome. Então, eu concordo também. E depois que o pastor falou, eu precisei ler, estudar, e confesso que ainda estudo mesmo, para que, se E for para isso você mesmo, ver que há um pouco de cada um, né? Porque por onde ele passa, além a forma que você colocou também, além dele trazer fundamentos, ele vai habilitar pessoas para estar naquele local e num certo período, eu acredito que Deus vai enviar para outra nação, outro município, outro estado, e a pessoa vai fazer essa mesma função em outro lugar, talvez até de uma forma diferente, né? Porque até para que essa pessoa consiga estabelecer ali, né, vivenciar isso, é uma pessoa que vai olhar diferente para as outras pessoas, vai acreditar, né, no potencial que essa pessoa tem também. Então, é um olhar, muitas vezes, uma visão, consegue olhar de fora da visão ali da igreja, né, do reino de Deus mesmo, para conseguir levar em lugares que ainda não chegou. Então, trazer fundamento, abrir caminhos, né? Passar em lugares que ainda ninguém passou, implantar igrejas onde não foi implantada, né? Esse é um apóstolo. E aí eu queria saber se alguém também deu ele aparece lá como construtor, e alguns construtores famosos que deu Martin Luther King, né? Que ele veio trazendo o quê? Uma ideia, né? Algo diferente, revolucionário também. O apóstolo Paulo, o Loring, que ele é fundador da Jocum, e um outro aqui que eu não conheço. Esse depois eu vou ter que fazer minha lição de casa de estudar mais sobre ele. Mas são pessoas que implantaram coisas novas, coisas que ainda não existiam, né? Então, o apóstolo, ele vai ter no íntimo dele, assim, assim como o mestre tem o desejo de estudar, de aprender, o apóstolo, ele vai querer fazer o novo, fazer o que não está sendo feito, ele vai ter um incômodo quando está tudo muito monótono, né? Ele vai ter um incômodo de vamos avançar, vamos adiante. Então, esse é o perfil do apóstolo. Aí alguém mais deu como construtor também? Eu fiz o da Magali aqui, para ela saiu como apóstolo. Ah, é? Aí, Camila, eu vou levantar até aqui uma situação aqui, que nem, por exemplo, lá quando eu fiz o dela, aí está dizendo lá de que, na época, tinha mulher apóstolo. Aí, só que você lê na Bíblia, e aí eu fui procurar saber onde é que estava. Aí eu procurei lá em Romanos 16, se não me engano, capítulo 7, se não me engano. No finalzinho lá, o apóstolo Paulo começa a falar das considerações finais dele. E aí, só que você olha na Bíblia, linguagem de hoje, ela fala lá de que tinha uma mulher chamada Júnias. Isso. E aí, depois lá na Bíblia, fala que era uma mulher que também era apóstola antes mesmo do apóstolo Paulo.
Só que você olha lá na Bíblia, na linguagem de hoje, da Almeida Corrigida, da Júnia, já não tem o S no final. E aí, eu comecei a ler alguma coisa, e aí criou uma situação lá, que pode ser homem, como pode ser mulher, e aí eles ficaram assim, com a dúvida se colocava, se não, entendeu? Porque eles não tinham a interpretação certa para saber se era homem ou se era mulher. Aí eu me peguei numa situação. Muitas das igrejas, e o apóstolo Paulo fala que não se deve ter mulher como pastora. Ele não fala assim, pastora, né? O apóstolo Paulo, ele fala que dirija. Ou que. Entendeu, né? E aí. Que ela domine a palavra, fale em Isso, público. mais ou menos isso. Isso. E aí você fala assim, por que para mulher, para pastora, não tem, e como uma apóstola seria? E aí você vê que cai uma contradição. Então, são casos assim que você. Para que uma coisa pode, para outra não pode? Né? É estranho essa situação. Até eu tinha lá nos estudos que eu fui fazendo mais aprofundado para a próxima aula, tinha essa questão dela, né, Júnias, e falava como uma mulher. A gente pode até aprofundar mais, mas realmente trazia como uma mulher, né, uma apóstola ali que foi entendido como mulher mesmo, viu, seu Valdeci? A gente pode até entender mais. Eu não tinha visto nada assim que poderia estavam estudando para ver se realmente, né, era uma mulher. Mas a gente pode procurar mais sobre isso. Que até então eu sempre entendi como uma mulher mesmo também. É assim, como que a gente precisa ter a tradução original? Aí eu estava percebendo lá que eles dizendo de que é como a palavra avô e avó. O que muda é o acento, né? E aí te dá uma interpretação diferente. E é isso que lá ele fala, né, a respeito desse S, que é a situação lá, não sei se é o grego, se é onde é lá, né? E aí surgiu essa situação e ele faz esse comentário, né? Que uns acham que é homem, outros acham que não é, entendeu? Existem muitos levantamentos, né, até por denominações que levam isso, que pastoras não poderia existir, né, pastoras, e talvez aí comece a se levantar alguns estudos até para direcionar para isso também, né, no sentido do apostolado também. Mas eu acho que sempre vale a gente se aprofundar e tudo mais. Mas até então, vários estudos que eu tinha levantado sobre ela falava como uma mulher, né? Mas aí eu acho que entra até num dilema mesmo, até como, né, algumas batistas levam essa questão da mulher como pastora, né? Que é uma coisa que a gente entende sim que pode sim ministrar, né? Que não é algo determinado ali só para os homens, né? Bom, vamos lá. Então, a gente falou aqui do apóstolo também, e a gente vai. Opa, aqui, o profeta, eu pulei o profeta. Vamos para o profeta. O profeta também é um dos que muitas vezes pode-se dizer que não se tem mais, né? Mas que a gente sabe que tem sim. O profeta é aquele que vem mesmo apontando, né? Ele traz a direção para o povo, ele traz condução para o povo, ouvindo a voz do Senhor mesmo, né? A gente sabe que a profecia ela sempre precisa ser colocada à prova, né? Depois a gente vai falar mais sobre isso, a gente precisa realmente sempre julgar a profecia para entender se faz sentido, mas a questão do profetizar, né, muitas vezes pode ser um caso isolado, né, todos podem profetizar, mas existe sim a pessoa que tem ali essa ferramenta já dada por Deus como um profeta, e até queria até queria ajuda de vocês aí para a gente pensar quem nos nossos dias atuais, né, a gente poderia ali intitular como um profeta. Alguém lembra de algum ou tem alguma referência?
A Vera vai saber muito bem, a gente, como está há muito tempo na nossa igreja, antigamente Deus sempre usava alguém e essa pessoa ia lá em cima no púlpito falar o que Deus estava dizendo, né? Então a gente tinha ali o Eliels, que a Vera sabe muito bem, tinha às vezes Deus usava muito a vida da Nancy, Deus usava muito a vida algumas O irmão também. Beto. Quem? O irmão Beto. Então. E aí a Vera pode lembrar de mais pessoas aí, né? O Cícero, né? Então, só que eu tô com uma dúvida aqui. O profeta é levantado para falar só com uma pessoa ou falar só ou com toda a igreja, né? Porque a gente tem visto Deus levantar algumas pessoas para falar tete a tete, mas não falar diretamente com toda a igreja, entendeu? Que nem, por exemplo, essa semana mesmo, eu recebi uma palavra na nossa igreja. Eu só não vou falar porque eu não sei se a pessoa ia gostar, mas a pessoa falou comigo algo da parte de Deus e falou de uma outra pessoa que eu sei que está acontecendo. Então, é um profeta. Agora, eu quero você, a Vera aí, que sabe mais que eu aí, nesse respeito de falar individual ou para toda a igreja, coletivo. Eu imagino, assim, né, pelo que a gente sempre vê, acho que o Paulo até colocou aqui também, que pode ser, sim, né, no individual, mas para toda a igreja também, né? O para toda a igreja acaba sendo, a gente tem visto menos, né? Ele deu aqui até um exemplo, o Paulo, Natan e Davi, por exemplo, mas muitas vezes talvez não se levantam muitos profetas, né, diante da igreja, até por, né, eu acho que sempre pelo mesmo motivo. Muitas vezes existem profetas que talvez tenham esse ministério e não exerçam, ou desconfiem daquilo que entendeu, né, no espírito e acabam não passando adiante. Então, existem vários motivos aí que hoje pode ser, né, que a gente não veja, né, tão claramente. Como vocês comentaram vários nomes, né? E até queria até pedir a ajuda da Vera. Vera, se você vê mais alguém assim hoje no nosso, como um exemplo mesmo, que tem mesmo esse ministério, né, de profeta hoje, como exemplo mesmo na nossa igreja. Então, na realidade, o profeta não é só a pessoa que profetiza, né, esse ministério de profeta, mas esse ministério, ele traz direção para a igreja, para onde a igreja vai caminhar, verdades da palavra que são reveladas para ele, eu acredito que a Vera tem, verdades que são reveladas para ele, para direcionar a igreja, né, no sentido, dar um exemplo, santidade da igreja, né, para onde a igreja vai caminhar. Então, não é só aquela pessoa que traz uma palavra, né, de profecia para a pessoa, mas ele também pode fazer isso tanto individualmente quanto coletivamente, né? Então, assim, os exemplos que até o Valdeci comentou são de pessoas que, como a gente já viu aí na palavra, né? O Espírito de Deus vinha sobre alguém e aquela pessoa profetizava, liberava uma palavra, né? Sobre a vida de alguém. Essa palavra aí dessas pessoas que profetizavam, muitas vezes, sim, eram para a igreja, ou às vezes eram profecias individuais, né? Para determinadas pessoas. Mas, assim, literalmente, o profeta, ele traz direção para onde a igreja vai caminhar. E ele caminha muito junto com o apóstolo, né? Que implanta as igrejas, e por isso ele traz essa direção para onde a igreja vai caminhar. Na realidade, assim, que nem eu fiz aquele teste lá, a Zenete da Lagoinha, verdade, bem lembrado, né?
uma pessoa que traz essa direção. Eu via muito isso também, ele tinha o título de apóstolo até, oh, meu Deus, como é que é o nome dele? Sei o nome dele agora. Da Missão Shekinah. Depois eu lembro. Géser. Géser, pastor Géser, né? Hoje acho que ele é intitulado apóstolo, mas eu via muito isso nele, né? Trazer essa direção profética para a igreja. Eu fiz até o negócio do teste, e o primeiro lá de 5 perguntas, para mim saiu como instrutor, né? Que no caso seria como pastor. Eu fiz o outro de 10 perguntas, que aqui fui eu, acho que eu e a Carmen que conseguimos fazer, saiu como revelador. E a primeira vez que eu fiz esse teste, junto com o Ronaldo, nós fizemos uma vez no papel, e saiu exatamente isso. Como profeta e pastor, saiu esses dois para mim, no caso. Então, é aquela pessoa que o Espírito traz a palavra e traz uma revelação profética da palavra para passar para a igreja. E isso pode acontecer, como eu já falei, tanto coletivamente como individualmente. Então, assim, é mais ou menos isso. A gente pode se aprofundar mais, com certeza. E esse segundo teste que eu fiz foi até engraçado, mas ele trouxe algumas características, assim, ele traz tipo uma análise diante das perguntas que você respondeu, aonde que você fica, qual o peso que fica, o índice que fica, sabe aqueles pesos que vai ficando maior para revelador, depois vem instrutor, vem construtor, e vem os outros, e qual o nível que fica para você, evangelista, né? Enfim. Então, eu achei ele bem interessante, e ele mostrou algumas características do revelador. E assim, mas bateu assim comigo de uma maneira. Lá até fala uma coisa assim, interessante, né? Não tem problema nenhum abrir isso. Que o profeta, a pessoa que tem esse ministério de profeta, precisa tomar muito cuidado no sentido de você acabar, não julgar pessoas, né? Por conta da situação que a pessoa está vivendo, por causa da palavra de direção que você vai trazer para ela, né? Então, assim, mas assim, me caracterizou ali de uma forma que eu fiquei impressionada, de verdade, fiquei muito impressionada. E a gente precisa vigiar muito, né, nesse sentido. Então, é mais ou menos isso, né? Porque às vezes a gente vê o ministério de profeta, a gente já lembra da profecia, e às vezes nem sempre aquela pessoa que traz profecias, ele vai ser o cara que está exercendo o ministério de profeta no sentido de direcionar a igreja. Às vezes ele só traz profecia para quê? Para edificar, para exortar. E o que o ministério... Trazer uma palavra de conhecimento, né? Acerca da pessoa reveladora. Palavra de revelação. Ele traz verdades espirituais dentro da palavra para direcionar a igreja. Mais ou menos isso, não sei se deu para entender. Deu sim, Vera, deu sim. Eu acho que agora, né, a gente começa aí a ter mais clareza, né, de cada ministério. A gente foi avançando aí, trazendo alguns exemplos, e eu quero deixar aqui já, a gente tem 10 minutinhos, a nossa tarefa. A próxima aula eu tinha colocado como uma aula prática, então a nossa aula prática, como que ela vai ser? Eu fui aqui já anotando alguns nomes durante a aula. Camila, desculpa de atrapalhar. Imagina. Mais uma pessoa assim que eu vejo que se movimenta nessa área também, que é aí do meio, que é conhecido de todo mundo, o ministério dela é de louvor, é de adoração, mas eu acho que ela atua muito nessa área, é a Nívia Soares. Eu vejo muito isso nela, né? Verdades que ela traz acerca da igreja, de como a igreja, né, deve caminhar. Então, eu vejo isso bastante nela. Eu concordo também, Vera. E é legal que alguém também que todos conhecem, né? Como uma referência mesmo também. Muito bom. Então, como que vai ser nossa próxima tarefa aí?
Dentro de cada ministério aí, quem ainda não fez o teste, tenta fazer, porque dentro desse seu ministério, a gente vai trazer na próxima aula, cada um vai ter ali uns 5 minutinhos para a gente falar de uma pessoa, igual a gente apareceu lá como uma pessoa famosa, né? Talvez não seja essa palavra, mas alguém que viveu de fato ali de uma forma plena, né? Esse ministério dela, e que seja um ministério parecido com o seu, que seja um ministério ali, que seja o principal, né? De cada um aqui. Então, aqui que eu queria pedir para vocês, é super simples, mas eu tenho certeza que isso vai agregar muito na nossa caminhada, nesse sentido, né? De viver aí o nosso ministério. E aí, vou até ir colocando aqui, vou colocar aqui no chat, que essas pessoas que eu colocar aqui como pastor, e aí, se eu não coloquei o seu nome aqui, é porque você acabou não comentando aqui com a gente qual que seria o seu ministério. Mas, por exemplo, tem a Cirlândia, tem a Carmen, tem o Rafael também, e aí vocês podem escolher qual que vai ser o ministério de acordo com o teste, de acordo com o que vocês entenderam também de toda a jornada de vida, tudo aquilo que a gente falou na primeira aula, né? De como reconhecer, de como começar a ter os primeiros passos nesse sentido também. E aí vocês vão buscar o quê? Pessoas, né, que vivem ou viveram esse ministério e trazer aqui para gente o que essa pessoa fez, como era a personalidade dela, assim como a Vera comentou, né? Nesse teste que a gente fez, ele traz algumas características que a gente vai lendo e parece que está falando da gente. O meu eu fui lendo, parecia que falava de mim. Então, para que a gente venha começar a se familiarizar cada vez mais com isso. Então, aqui, ó, de pastor, então, aí eu tenho alguns que eu sei que vão ter mais de um, né? Igual o seu Valdeci está ali no pastor, está no evangelista também. Então, para que a gente venha pode escolher um deles, tá? Seu Valdeci, aquele que o senhor se aproxima mais. Então, aqui eu vou colocar no de pastor o Valdeci, a Di e a Lili, tá? E aí no de mestre, tô colocando aqui o Marcelo. Paulo, eu sei que você vai estar aí na gravação, mas coloquei seu nome aqui no de mestre. Qualquer coisa depois você manda por escrito para a gente. No evangelista, acho que eu vou deixar o senhor aqui, viu? Valdecir. Eu tinha anotado até o Marcelo Beralto, mas o Marcelo Beralto não está entre nós. No apóstolo, quem que poderia colocar no apóstolo? Eu vou me colocar aqui para eu trazer algo, e quem quiser também trazer a mais pode trazer. E no profeta eu vou colocar a Vera, tá? E aí, como eu comentei, né? A Cirlândia, a Carmen, o Rafael, vocês podem entender ali o que faz mais sentido para vocês, se vocês quiserem compartilhar, a gente tem alguns minutinhos também. Fiquem super à vontade. E aí, então, qual que é a tarefa? É buscar uma referência mesmo, até alguns nomes que a gente foi falando aqui durante a aula, e pesquisar mais sobre essa pessoa que a gente vai trazer na próxima aula. E, principalmente, eu acho que o que é muito interessante é trazer características mesmo ali, né, de como ela é, de personalidade, jeitos também que podem evidenciar esse ministério. Não sei se ficou claro. Sim. Sim, perfeito. E aí a gente tem 5 minutinhos aqui. Eu queria deixar mesmo assim, se alguém quiser comentar de alguma outra pessoa que veja, né, com clareza, por exemplo, alguém que, eu queria falar sobre a Lili. Lili, isso testifica em você e tudo mais. Pode ficar à vontade, ou de qualquer outra pessoa, é claro. Camila, essa referência para a gente trazer pode ser qualquer pessoa? Ou tem que ser alguma daquele do teste, que está dentro do teste? Tanto faz, viu, Marcelo? Se quiser fora, sem problemas. Ah, tá, porque eu já tenho um na ponta da agulha já. Eu também, eu tenho um que eu estou com curiosidade de estudar, eu já vou aproveitar. Camila, o Paulo colocou aí uma referência interessante, seria interessante você ler. Duas referências sobre o que o
Valdecir perguntou. Vamos lá. Olha o mestre atuando aí. Tá vendo? Ó, colaborando aqui. Sobre a Júnia. A frase, os quais se assinalam entre os apóstolos, fez com que muitos concluíssem que ela seria a única mulher mencionada entre os apóstolos no Novo Testamento. Geralmente se assume que Andrônico da Panônia era seu marido. Ah, olha só. Tanto seu gênero, sexo, quanto seu apostolado são objetos de considerável debate. Compreensivelmente, esse versículo recebeu e continua recebendo uma considerável atenção na literatura acadêmica. Se escrito com acento agudo na penúltima sílaba, louviá, o nome é Júnia, feminino. Se escrito com acento circunflexo na sílaba final, louviã, acho que é assim, o nome é Júnias, masculino. Então, tem aí já algumas nomenclaturas, né? Aí como que tem se escrito o nome Júnia, mas pelo que eu estou entendendo aqui, ô Paulo, depois feminino. É feminino, isso mesmo. E até disse do esposo, né? Que ela mesmo. Se assume Andrônico da Panônia era seu marido. Então entende-se que sim, existiu sim, a Júnia era uma mulher e apóstola, né? Tinha o ministério do apostolado. Certo? Isso é... Muito obrigada, mestre Paulo. Obrigada, Paulo. Bom, disponha. Então, a gente sai daqui então com essa tarefa. Quem não fez o teste, não deixe de fazer, é muito legal mesmo, acho que clareia muitas coisas. E aí a gente vai se ver então na próxima segunda-feira para falar sobre isso e mais algumas outras coisas, tá? E se caso durante essa semana, né, orar mesmo até pelos nossos amigos aqui da sala, pelos nossos irmãos, se Deus trouxer algo, né, até para que a gente acrescente na vida de alguém, ajude na caminhada de alguém aqui, que a gente também venha trazer, mesmo que seja no particular, não queira falar aqui no grupo, não tem problema, mas que a gente venha se dedicar nisso, né, em edificar uns aos outros. Eu vou orar aqui para a gente encerrar. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, posso orar aqui? Acho que sim, né? Estão todos Pode orar. Então tá bom. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigada, Pai, por mais uma aula, por mais um dia que estamos aqui juntos. Obrigada pela tecnologia que tem nos aproximado, mesmo à distância. Obrigada por tudo que o Senhor tem nos ensinado, tudo que temos aprendido juntos aqui, Senhor. Obrigada porque o Senhor quer despertar, Pai, quer nos avivar, quer nos dar ferramentas, e o Senhor já colocou isso nos nossos corações. Por isso, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer, Pai, clareza da nossa identidade no Senhor, de quem o Senhor é nas nossas vidas, de quem somos em Ti, para que assim venhamos exercer, Pai, tudo aquilo que o Senhor já nos deu. Por isso, em nome de Jesus, eu declaro, Deus, que essa aula venha ativar não somente as nossas vidas, mas a vida de muitas pessoas que serão impactadas, Pai, com o Senhor, usando das nossas vidas e das ferramentas que o Senhor tem nos entregado. Por isso, em nome de Jesus, eu entrego essa aula, entrego as nossas vidas diante do Senhor e clamo, Deus, para que seja uma semana em que o Senhor venha ministrar muito aos nossos corações referente a esse tema, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Bom descanso a todos, né? Que venha ser uma noite aí de revigor, né? Para que amanhã e a semana seja uma semana muito boa. E a gente se vê na segunda-feira, então. Viu, Camila? Sim. Esqueci de falar, a Sandra avisou, ela não entrou porque ela estava no hospital, mas ela, a semana passada também teve uma ocorrência lá, mas ela assistiu a aula e fez o teste também. Aí na próxima aula, de repente, ela fala. E aí essa aqui ela já me avisou que vai assistir também. Ai, tá ótimo. Tá bom. É isso, pessoal. Deus abençoe. Tá bom, gente. Um abraço a todos, viu? Fiquem com Deus. Abençoe. Obrigada. Tchau, tchau. Paz, Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.